Como é que alguém consegue continuar amando quem a destrói todos os dias? Essa é a pergunta que você provavelmente evita. Mas ela está aí, gritando no fundo da sua mente toda vez que você tenta justificar o injustificável. Toda vez que você diz para si mesmo que ele ou ela vai mudar. Toda vez que você engole o choro, fecha a boca e finge que está tudo bem. Só para manter alguém que claramente não te valoriza. Não importa o quanto você tente se enganar. No fundo você sabe, esse relacionamento está te quebrando em silêncio, e mesmo assim você não consegue se afastar. E isso não faz de você fraco, faz de você humano. Porque amar alguém que te machuca não é só uma escolha racional, é uma prisão emocional construída pouco a pouco. Uma prisão onde o carcereiro é o mesmo que você insiste em chamar de amor. Talvez o que te prenda não seja mais a esperança. Talvez seja o medo de ficar sozinho. Ou pior, o medo de encarar o vazio que essa pessoa deixou em você desde que apareceu. Porque mesmo presente, ela sempre te fez se sentir sozinho. Você aprendeu a chamar ausência de afeto, a chamar descaso de rotina, a aceitar migalhas emocionais como se fossem banquetes, só para não ter que encarar o silêncio de um fim. E esse é o ponto onde muita gente se perde, quando a dor de continuar parece menor do que o pavor de encerrar. Mas e se eu te dissesse que essa dor que você sente agora não é o fim, é o início de um despertar? Você vai entender, a partir de agora, que o amor verdadeiro nunca exige que você se anule, que ninguém merece o tipo de sofrimento que você tem normalizado dia após dia, e que continuar nesse lugar só prolonga o ciclo de abandono que começou muito antes desse relacionamento existir. Esse vídeo não vai te oferecer frases prontas. Ele vai te confrontar com verdades que talvez ninguém teve coragem de te dizer. Vai te guiar até a raiz do apego que te aprisiona. E mais do que isso, vai te mostrar o caminho de volta. Não para ele, nem para ela, mas para você. Porque só quem se perdeu completamente sabe o valor de se encontrar de novo. No próximo capítulo, você vai entender por que o amor que machuca é, na maioria das vezes, apenas um reflexo do vazio que você carrega desde muito antes de conhecer essa pessoa. E vai perceber que o que você chama de amor talvez seja só a sua dor disfarçada. Quando a dor vira rotina e o amor vira prisão, não foi de uma vez. Nenhuma prisão emocional começa com gritos, ausência ou abandono. Na verdade, tudo começou com o encanto. Com aquele olhar que parecia te enxergar como ninguém. Com as promessas silenciosas de uma conexão única, com as migalhas disfarçadas de afeto, e você aceitou, não porque não sabia, mas porque precisava acreditar que dessa vez seria diferente. E é aí que começa o ciclo mais perverso. A dor que se repete dia após dia vai deixando de chocar, vai se tornando comum. Um silêncio cortante aqui, uma crítica velada ali, uma ausência que você tenta justificar como cansaço ou distração. Você começa a racionalizar o que dói, a dar nomes bonitos ao que machuca, e chama isso de amor. No fundo, você sabe que essa relação te suga, que não há mais espaço para ser quem você é, que cada tentativa de conversar vira confronto, que cada gesto de carinho seu volta em forma de desprezo, mas você permanece, porque acha que ainda ama, ou pior, porque acha que isso é o máximo que vai conseguir. A verdade que quase ninguém tem coragem de dizer é que muitos de nós não sabemos o que é um amor saudável. Fomos treinados desde cedo a aceitar o mínimo, a acreditar que amor tem que doer, tem que ser difícil, tem que ser conquistado todos os dias com sacrifício. Você aprendeu isso nos pequenos abandonos da infância. Quando chorava e ninguém escutava. Quando fazia de tudo por atenção e só recebia silêncio. Quando entendeu que para ser amado precisava fazer mais, ceder mais, ser mais. E agora, repete esse roteiro no seu relacionamento. Não porque gosta, mas porque é familiar.
E o cérebro se apega ao que conhece, mesmo que isso te destrua. Só que agora a dor já não vem só da relação, ela vem da sua própria consciência, porque você sabe, você sente que está se afastando de si mesmo, que está vivendo por alguém que não vive por você, que está se sabotando dia após dia só para manter uma presença que já virou ausência faz tempo. E o mais cruel é que às vezes essa pessoa até diz que te ama, mas te fere no dia seguinte, te promete mudança, mas repete os mesmos erros, te prende em uma montanha-russa emocional onde o amor vem com medo e o afeto vem com dor. E você, condicionado, acha que isso é normal, mas não é, nunca foi. O amor não é esse campo de batalha onde você precisa se provar o tempo todo. Não é esse espaço onde você vive pisando em ovos. Não é essa angústia permanente de esperar por algo que nunca chega. Amar não deveria doer. O que dói é a ausência de reciprocidade. O que fere é amar sozinho. O que destrói é carregar o relacionamento inteiro nas suas costas enquanto o outro te assiste desmoronar. E talvez, nesse momento, você esteja pensando que é melhor ficar com esse pouco do que arriscar perder tudo. Mas eu te pergunto, que tudo é esse que você tem? Você realmente tem essa pessoa ou só tem a ideia do que ela um dia prometeu ser? Você está com alguém ou está sozinho, mesmo acompanhado? Essa é a primeira chave para a sua libertação. A dor que você sente não é sinal de amor, é sinal de prisão. E ninguém nasceu para viver amando em troca de dor. Quando a rotina se constrói sobre medo, silêncio e lágrimas engolidas, você não está mais em um relacionamento. Você está em cativeiro. No próximo capítulo, vamos revelar as armadilhas mentais que te mantêm nesse ciclo de sofrimento. Você vai entender porque, mesmo consciente de tudo isso, ainda sente que não consegue sair. E vai descobrir que o seu maior inimigo talvez não seja quem você ama, mas a forma como aprendeu a se amar. A armadilha invisível. Por que você ainda está aqui? Você já percebeu que a sua mente conhece a verdade, mas o seu corpo ainda espera por um toque? Que você já entendeu, racionalmente, que esse relacionamento é tóxico, mas mesmo assim, algo dentro de você insiste em ficar. Isso não é falta de inteligência, isso é a força de uma programação emocional que começou muito antes de você conhecer essa pessoa. É um mecanismo interno, invisível, mas poderoso, que transforma apego em dependência e carência em justificativa. Você não está preso por amor, está preso por uma combinação de medo, baixa autoestima e histórias não resolvidas com o seu próprio passado. A armadilha é sutil. Ela se disfarça de esperança, de saudade, de ele vai mudar, ela estava nervosa, foi só um momento ruim. E você se agarra a isso porque tem medo do que vai restar quando esse relacionamento acabar. Porque lá no fundo talvez você ache que não vai encontrar nada melhor, que não merece mais, que o problema é você. Mas o problema nunca foi você querer ser amado. O problema é você aceitar tão pouco em nome de um amor que existe mais na sua memória emocional do que na realidade. Existe um fenômeno chamado dissonância cognitiva, onde a mente tenta justificar atitudes incoerentes para manter a sensação de controle. É quando você começa a justificar o injustificável, a aceitar o inaceitável. Porque admitir que está sendo ferido por alguém que ama seria doloroso demais. Seria encarar de frente o abandono. E isso, para quem cresceu com ausência afetiva, é quase insuportável. E então você se adapta. Vai se moldando ao humor do outro. Esconde quem é para não gerar conflito. Passa a viver em função de manter essa pessoa por perto, mesmo que isso te custe a própria identidade. Você se anula porque acha que o amor exige sacrifício. Mas amor que exige que você desapareça não é amor. É vício, é apego disfarçado,
É a repetição de uma ferida antiga que você nunca soube como curar. E talvez você nem perceba, mas cada vez que aceita um pouco menos, você ensina ao outro que pode continuar te dando menos. Você valida o desrespeito com o silêncio. Autoriza o abandono com a espera, e assim, dia após dia, vai desaparecendo dentro de uma relação onde só um dos dois está tentando manter tudo de pé. Você está aqui, preso nesse ciclo, não porque ama demais, mas porque se perdeu de si mesmo. Porque em algum momento, amar o outro passou a ser mais importante do que se respeitar. E essa é a segunda chave. Você só vai conseguir sair desse ciclo quando entender que o amor verdadeiro começa dentro de você. Quando parar de pedir migalhas e decidir que a sua alma não é um depósito de rejeição. No próximo capítulo, vamos falar sobre o momento exato em que você precisa tomar uma decisão. O ponto de ruptura. A linha invisível entre seguir se destruindo ou começar a reconstruir a sua história. E acredite, você já esteve nesse ponto antes, mas teve medo. Agora vai olhar para ele com outros olhos. O ponto de ruptura. Quando o amor vira sobrevivência. Existe um momento silencioso e quase invisível em que tudo dentro de você grita, mesmo que por fora você continue sorrindo. Um momento onde o cansaço da alma supera a ilusão do amor. Esse é o ponto de ruptura. E ele chega, cedo ou tarde, para todos que permanecem em relacionamentos que ferem mais do que curam. Talvez você já tenha sentido esse ponto algumas vezes, mas o medo foi mais alto. Você recuou. Voltou a acreditar, voltou a esperar. Porque mesmo sufocado, ainda era mais fácil sonhar com uma mudança do que enfrentar o vazio da separação. Mas chega um momento em que o corpo fala. A ansiedade aumenta. O coração dispara com mensagens que não chegam. A ausência pesa. A presença incomoda. E você se pega desejando fugir da própria vida que construiu com essa pessoa. É aí que você percebe. Não está mais vivendo. Está apenas sobrevivendo emocionalmente. O ponto de ruptura não é sempre dramático. Às vezes é um detalhe. Um olhar vazio. Uma frase cruel. Um gesto de indiferença. Um silêncio no momento em que você mais precisava ser ouvido. E, de repente, aquilo que antes era tolerável se torna insuportável. É nesse instante que algo dentro de você muda. E não é mais uma decisão racional. É visceral. É o momento em que você percebe que seguir nesse caminho não é mais possível. Que continuar ali é uma forma lenta de se autodestruir. E sabe o mais assustador? Mesmo nesse ponto, muitas pessoas ainda ficam. Porque o amor, mesmo doente, ainda oferece uma falsa sensação de pertencimento. Ainda parece melhor do que o silêncio, do que o medo da solidão, do que recomeçar do zero. Mas e se esse recomeço não for um fim, e sim um renascimento? E se a solidão, por mais assustadora que pareça, for o primeiro passo para a sua cura? Romper não é desistir, romper é sobreviver. É escolher a vida ao invés do martírio. É dizer, eu me amo o suficiente para não aceitar menos do que mereço. Muitas pessoas confundem a ruptura com um ato de frieza, mas na verdade é o maior ato de amor que você pode praticar por si mesmo. É parar de insistir onde não há mais espaço para reciprocidade. É reconhecer que insistir no outro é muitas vezes desistir de si. Você passou tempo demais justificando, esperando, tolerando. Agora é hora de reconhecer que nada vai mudar se você não mudar. O outro só se beneficia da sua entrega incondicional. Mas você paga o preço com sua paz, sua saúde emocional, sua identidade. A ruptura é a ponte entre o inferno emocional que você vive e a liberdade que você merece. Mas atravessá-la exige coragem. E essa coragem só nasce quando a dor de ficar ultrapassa o medo de ir. Talvez você ainda ache que não está pronto.
Mas a verdade é que ninguém nunca está completamente pronto para romper com algo que um dia chamou de amor. Você apenas sente. E quando sente, precisa agir. Não por impulso, mas por instinto de vida. No próximo capítulo, vamos caminhar juntos pelo processo mais desafiador. O luto do amor que ainda vive em você. Vamos falar sobre como lidar com a ausência, com a recaída emocional, com a saudade que tenta te puxar de volta. E, acima de tudo, como usar essa dor como combustível para reconstruir a sua identidade. O luto invisível. Quando amar, vira despedida. Romper com alguém que você ainda ama é um dos processos mais cruéis que a alma pode atravessar. Não porque a decisão é errada, mas porque o sentimento não desaparece no instante em que você diz adeus. O corpo ainda anseia. A mente ainda lembra. O coração ainda tenta acreditar que talvez, só talvez, pudesse ter dado certo, e é por isso que o luto por um amor tóxico é tão silencioso e confuso. Você não está chorando só por quem se foi, está chorando pelo que poderia ter sido, pela promessa não cumprida, pelo que você deu e não recebeu, pelo que sentiu sozinho enquanto esperava reciprocidade. Mas esse luto precisa acontecer. Ignorar essa dor só prolonga a ferida, porque cada vez que você reprime a saudade, ela se transforma em recaída. Cada vez que tenta fingir que superou, sem ter vivido o processo, você acaba voltando para o ciclo que te destruiu. E aqui está uma verdade que poucos têm coragem de dizer. Você vai sentir falta, vai querer mandar mensagem, vai stalkear, vai sonhar com o retorno. E tudo isso faz parte. Não é sinal de fraqueza. É sinal de que você está vivo. É sinal de que está sentindo tudo o que sempre tentou esconder para sobreviver dentro do relacionamento. Mas agora, pela primeira vez, você precisa encarar essa dor de frente. Sem anestesia, sem distrações, sem se jogar em outro relacionamento para tentar esquecer. Você precisa passar pelo luto com dignidade, como quem enterra uma parte da própria história, não com raiva, mas com respeito por tudo o que aprendeu e por tudo que não vai mais aceitar. O luto do amor que te machucou é, paradoxalmente, o nascimento do amor que você pode construir com você mesmo. Porque quando você para de investir energia tentando fazer alguém te amar, começa a perceber o quanto negligenciou o próprio coração. E a partir daí, cada lágrima vira semente, cada silêncio vira espaço, cada noite mal dormida vira oração. E o que antes era ausência vira terreno fértil para a sua reconstrução emocional. Mas atenção, o luto também é traiçoeiro. Porque haverá dias em que a solidão vai parecer mais dolorosa do que o relacionamento era. Dias em que você vai idealizar os momentos bons, esquecendo tudo o que te levou a ir embora. E é nesses dias que você precisa ser firme com você mesmo. Precisa lembrar o que te fez sair. Precisa revisitar as feridas, não para sentir dor, mas para nunca mais permitir que se abram de novo. Nesse processo, aprenda a conversar com Deus, a transformar a saudade em oração, a buscar respostas no silêncio da fé e não nas palavras vazias de quem nunca soube te amar. A espiritualidade cristã não está apenas na busca pelo outro, está no reencontro consigo mesmo, no perdão que você dá ao outro sem permitir que ele volte a te ferir. Esse luto é sagrado. É o momento em que você começa a se despedir, não só de alguém, mas da versão sua que aceitava tão pouco, e isso exige coragem. Porque você não está apenas deixando de amar, está deixando de ser quem você era dentro dessa relação. E quando esse processo começa, você já não volta ao ponto anterior. Você pode até sentir saudade, pode até lembrar com carinho, mas não volta, porque algo dentro de você muda, e essa mudança é irreversível.
No próximo e último capítulo, você vai descobrir o que acontece depois da dor, depois do luto, depois do vazio. Vai entender como renascer, reconstruir e finalmente se abrir para um novo amor. Não com pressa, mas com verdade. E mais do que isso, como nunca mais permitir que alguém te ame menos do que você mesmo aprendeu a se amar. O renascimento, amar a si mesmo, é o fim da escravidão emocional. Depois que a dor passa, o silêncio muda. Deixa de ser sufocante e se torna um abrigo. A ausência daquela pessoa que antes parecia insuportável, agora começa a dar lugar a outra presença, a sua. Pela primeira vez em muito tempo, você começa a se ouvir, a se perceber, a lembrar de quem era antes de se apagar tentando manter alguém por perto. E nesse instante, sem alarde, nasce um novo amor. Um amor diferente, que não grita, que não machuca, que não exige que você se transforme em outra pessoa para ser aceito. É o amor por si mesmo. E ele não chega como um estouro. Ele nasce no silêncio, no cuidado, no respeito, no recomeço. Você percebe que se amar não é egoísmo, é sobrevivência, é sabedoria, é um ato de fé, porque só quem se ama de verdade é capaz de discernir o que merece ficar e o que precisa ir embora. E agora você sabe que não foi fraco por ter amado alguém que te feriu, mas que seria fraco continuar se ferindo depois de ter acordado. Esse é o verdadeiro renascimento. Não se trata apenas de seguir em frente, trata-se de nunca mais voltar para o lugar onde você se perdeu, de olhar para trás sem vontade de retornar, de lembrar com gratidão, mas sem desejo. Porque você entende, finalmente, que o que você viveu foi uma lição, não um destino. E agora, algo muda no seu olhar. Você já não precisa mais provar nada. Já não implora mais por amor. Já não espera mais que alguém preencha o que só você pode sustentar. A solidão deixa de ser um monstro e se torna uma escolha. Um tempo sagrado. Uma pausa entre a ferida e a nova vida. Com o tempo, outras pessoas virão. Algumas parecidas com o passado, outras completamente novas. Mas agora você carrega um filtro, o da verdade, da sua verdade. Você sabe identificar os sinais, sabe que não precisa mais aceitar o mínimo, porque o seu coração não está mais faminto, está pleno, está inteiro. Você não precisa correr atrás de ninguém. O amor saudável não exige perseguição. Ele flui, ele constrói, ele edifica, ele te reconhece e te acolhe, sem que você precise se diminuir. E se não for assim, você não entra. Não por orgulho, mas por amor próprio. Esse é o ponto mais bonito da jornada, quando você percebe que a dor teve propósito, que cada lágrima te empurrou para mais perto de você mesmo. Que Deus não permitiu que aquele relacionamento se sustentasse porque Ele sabia que você merecia mais. E no fundo, você também sabia. Só precisava lembrar. Agora você não busca mais amor como quem suplica por água no deserto. Agora você transborda. E quem quiser caminhar ao seu lado, que venha inteiro também. Que venha disposto, que venha leve, porque você não aceita mais metades. Se amar é o fim da escravidão emocional. É a chave que abre todas as portas que você acreditava trancadas. É o grito silencioso da alma dizendo: chega, agora eu volto para mim. Você não é o que viveu, você é o que sobreviveu. Você é a história que escolhe contar a partir daqui. E mesmo que ainda doa em alguns dias, você sabe, essa dor não te domina mais. Ela apenas te lembra o quanto você foi longe por alguém, até finalmente decidir voltar por você. Nunca mais mendigue o que você nasceu para transbordar. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo.
Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.
See you in the next Vide.